Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz que tenha aceitado o convite, né? Mesmo no feriado, você tirar aí alguns minutos para que possamos falar de saúde e qualidade de vida, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema, você que é o nosso convidado, que talvez já passou por muitos médicos e receitas, né? Hoje nós vamos contribuir muito com você para que você realmente consiga controlar a enxaqueca. Um problema sério, grave. Muitas pessoas, infelizmente, olham para aquela pessoa que tem enxaqueca e acha que talvez seja um exagero da parte dela, né? Mas é um problema sério, não é fácil ficar com dor de cabeça todo dia, o dia todo, né, quando está em crise, e além disso ainda ter que fazer os afazeres do dia a dia. Então, nós vamos ajudar você a ficar livre da enxaqueca. É certo, não tem cura, mas a gente consegue, através de um projeto 100% natural, realmente ajudar o seu organismo a controlar a enxaqueca. E mesmo que ela apareça, tenho certeza absoluta que não vai ser tão grave a ponto de perder a sua qualidade de vida. O meu nome é Rômulo, já ajudo as pessoas a ter conhecimento há 17 anos e nós acreditamos que com conhecimento você consegue tomar boas decisões. Então, a partir de hoje, você vai investir na saúde, você não vai mais investir na doença. Então, fique conosco aí até o final, tenho certeza que essas informações vão te ajudar muito. Você que já faz o uso do projeto, talvez aceitou o convite, né? Convida outras pessoas, né? Talvez um grupo de WhatsApp que você faça parte, né? Traga mais pessoas para que elas possam entender o porquê que um projeto 100% natural consiga controlar um problema que muitas pessoas sofrem por anos, que é a enxaqueca. Bora lá começar? Vou contar com você, viu? Para que você traga outras pessoas, né? Você incentive outras pessoas a também assistir a palestra. Talvez você tenha aí um grupo de WhatsApp da sua família, do seu bairro, do condomínio. Coloque lá o link. Nós também estamos transmitindo pelo YouTube, tá? Consegui resolver, né? Teve um probleminha na semana passada, mas foi essa semana mesmo, mas já resolvi. Está sendo transmitido lá pelo YouTube e vai ter um momento que nós vamos tirar dúvidas, tá? E nessas dúvidas nós vamos, né, tanto o pessoal que está lá no YouTube, quanto as pessoas aqui no Zoom, nós vamos também ajudar a pessoa a sanar as suas dúvidas. Então vamos começar, vamos entender um pouco sobre essa questão da enxaqueca, né? Esse é o nosso objetivo. Não gosto muito de falar do problema, mas é bom, é importante a gente conhecer um pouco, né, da enxaqueca e a partir daí a gente realmente perceber como que podemos ajudar, né, de forma efetiva o nosso organismo. Qual o primeiro slide que eu vou compartilhar com você? É justamente para você aproveitar essa oportunidade. Meu sistema travou aqui, mas daqui a pouco está liberado e eu vou compartilhar com você. Agora sim, eu vou compartilhar com você o primeiro slide, tá? Principalmente para você que está sofrendo ou que vem sofrendo com esse problema, né? Aproveite, aproveite essa oportunidade. Chega de sofrer com enxaqueca. Nós queremos curar ela? Não. Nós queremos que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Que os seus afazeres do dia a dia possam transcorrer de forma, né, tranquila, sem esse problema da enxaqueca. Então vamos lá, vamos entender um pouco do problema da enxaqueca. Eu fiz questão de pesquisar sobre a questão do diagnóstico da enxaqueca. E eu fiz um resumo para a gente entender como a pessoa que tem enxaqueca sofre. Primeiro, não tem cura. Mas olha só esse slide que fala. Todos os exames, inclusive de sangue, tomografia computadorizada, ressonância magnética, são normais em quem sofre de enxaqueca. Então, se compadece, se coloca né, assim, como se você fosse a pessoa que tivesse uma dor de cabeça constante e fizesse exames até muito avançados
e aí tá tudo normal. Você entende que muita gente pode falar que é psicológico? Muitas pessoas podem, maldosas, né, podem falar que você talvez está querendo chamar atenção. Então, caso você tenha alguém na sua casa com enxaqueca, com dores de cabeça constante, imagina a dificuldade dessa pessoa. E os exames falam que está tudo certo, está tudo normal. E se aparecer alguma anormalidade, né, nos exames, normalmente, não tem nada a ver com a causa da enxaqueca. Isso gera confusão, resultando em tratamentos desnecessários, gastos desnecessários. E alguns que têm esse problema muitas vezes são criticados, como eu venho falando desde o início da palestra. Imagina você com a dor de cabeça constante, a pessoa olha para você, você está normal, ela fala frescura, gosta de chamar atenção. Essa pessoa só fica com raiva, é uma pessoa raivosa. Agora, imagina a pessoa que tem enxaqueca, com dores de cabeça, tendo que lidar com os afazeres do dia a dia e ainda escutar algo assim. Então, eu me compadeço muito, viu, com quem tem enxaqueca, e entre outros problemas que não são tão notórios, né? Mas que muitas pessoas, por ignorância ou por maldade mesmo, acham que é frescura. Então, é muito importante falar sobre isso, né? É uma doença crônica, e aqui vai a minha crítica, né? Quando a gente ouve que uma doença é crônica, que não tem cura, né? A gente costuma aceitar isso. Então, você que está aqui, me ajude nessa questão. Quando alguém falar para você que, o médico disse que é um problema crônico, é um problema que a minha família tem, então é normal eu ter. Não tem cura, tudo bem. Talvez seja isso tudo que o médico falou. Mas falar que não tem cura, parece que a gente tem que acostumar com o problema. E não é isso. A gente pode, através de um projeto natural, como você vai conhecer aqui hoje, ter um ganho na qualidade de vida. Talvez o problema não tenha cura, mas será que eu preciso ficar padecendo constantemente, cada dia pior do que o anterior? Não. Então, quando alguém diz, né, na sua família falar isso, existe uma luz sim no fim do túnel. Qualquer que seja o problema de saúde. Concordo, talvez não tenha cura, mas a pessoa tem qualidade de vida e é o que nós vamos ver aqui hoje, tá bom? Esse sintoma surge de forma de crises e cada crise, por definição, não que seja uma regra, dura de 4 horas a 3 dias, tá? Mas isso não é uma regra, porque pode ter problemas que ficam por semanas, né? Então, todo dia, o dia todo, a pessoa com enxaqueca, a ponto, né, da pessoa talvez uma luz incomodar. Então, a dor de cabeça costuma ser o sintoma mais complicado, tá? E aí vem náuseas, a sensibilidade à luz, ao som, visão embaçada, tonturas, claro, né, alteração de humor, né? Então, isso aqui é um quadro da enxaqueca, né? E o que pode desencadear? O que pode fazer surgir uma enxaqueca? A menstruação da mulher, emoções, né? Talvez um turbilhão de emoções, alimentos, bebidas, ar-condicionado, dormir pouco, né? Então, uma série de fatores, na verdade, que pode desencadear. Ela fica dormindo e algum fator pode fazer com que ela apareça, né? E aí, uma vez que essa enxaqueca aparece, a pessoa vai passar por tudo isso que nós falamos, talvez por dias, com dores de cabeça constante, e isso, claro, vai atrapalhar a produção, né, da pessoa. A produção, que eu digo assim, a mão de obra da pessoa, o afazer do dia a dia, seja mãe, seja um profissional liberal, seja empregado, patrão, vai atrapalhar. E eu trouxe esse número aqui para você ver que não é algo, né, assim, raro. 30 milhões de pessoas, em média, né, que não é um número exato, mas estima-se que 30 milhões aqui no Brasil sofrem com esse problema. É muitas pessoas, né? Milhões de pessoas sofrendo com a enxaqueca. E será que a gente consegue resolver este problema? Esse projeto cuida de 70% do seu organismo. Então, 70% do seu organismo é água.
E será que é possível a gente controlar a enxaqueca tomando água? Eu sei que talvez você pense assim, ué, mas eu sempre tomei água, eu até tomo muita água, agora eu vou até sair da palestra, né? Porque a água nunca resolveu. Então é isso que eu venho trazer para você, um conhecimento para que você invista na maior parte do seu corpo, mas que você entenda, água tem diferença. Água não é tudo igual, tá? Então, a partir de agora, nós vamos entender que água, ela pode te ajudar realmente a resolver esse problema, a controlar esse problema, ou ficar limitada somente a matar sede. Então, água tem diferença. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu sei que talvez você pense, né, como eu já disse, que a água é tudo igual, mas é o conhecimento, é justamente o conhecimento que faz com que a gente consiga tomar boas decisões. Então, aqui eu não vou falar de filtro, tá? Eu vou partir do princípio que você ou filtra a sua água, tá? Ou que você compra uma água mineral. Eu sei que tem a crítica, né, que a água mineral vem no garrafão de plástico, realmente não é muito bom, mas tente, né, pelo menos, se esforce em não tomar água da torneira, porque em alguns lugares isso é comum, né? A água é muito boa, a água é preparada. Não, eu entendo. Mas pensa, a água chega até a sua casa através do cano, de canos. Então essa água, ela pode conter alguma substância que não vai, né, fazer tão bem para você. Tá? Então, se você puder filtrar a água, é melhor. Além disso, ainda tem a questão do cloro, que ele é muito importante. O cloro é importante, só que o cloro ele tem que ser retirado da água que você vai tomar. E um filtro, um elemento filtrante faz isso, certo? Então, eu vou partir do princípio aqui que você tenha um filtro ou compre uma água, tá? Não vou ficar aqui explicando a importância, né, da água filtrada, mas eu acho que isso todos nós já sabemos. E se falta pouco para você tomar uma decisão, então que você tome logo a decisão e compre, invista nessa questão de ter um elemento filtrante. Tá bom? Combinado? Tá bom. Agora então vamos iniciar realmente aqui como que a água tem diferença. Como eu disse para você, a água ela vai ser muito mais do que matar a sede, tá? Ela pode realmente restabelecer a sua saúde, se ela estiver adequada e apropriada. Tá vendo essa pessoa tomando água aqui? São duas fotos, né? Tem a foto da esquerda e a foto da direita. A foto da esquerda é a água que eu tomava e que você, que é o nosso convidado, toma. É uma água boa, uma água potável, né? Uma água que já passou por um elemento filtrante. Só que essa água da foto do lado esquerdo, ela não é absorvida pelo seu organismo. Então, por isso que muitas pessoas tomam água, talvez até uma quantidade muito boa, mas não conseguem, resolver algumas patologias. Por quê? A água parada, e hoje toda água está parada. Ou ela está parada num filtro, ou ela está parada num garrafão de 20 litros. Mas antes disso, né, se for no caso do filtro, ela também fica parada na caixa d'água. E ela chega até a sua casa através dos canos. E antes dos canos, ela fica represada. Ou seja, há muito tempo, né, lá fora da cidade, a água já fica parada. E se a gente meditar um pouquinho, quem criou represas foram os homens. E assim, e é até bom, né? A gente abrir uma torneira, tomar banho, abrir uma torneira, lavar uma louça. É bom, realmente, o conforto de você ter uma água chegando até a sua casa é excepcional, melhor do que ir lá no Rio buscar água. Só que essa modernidade, essa facilidade, fez com que a água deixasse de ficar em movimento, porque ela fica represada, como nós já falamos. E uma vez que essa água fica represada, uma molécula de água vai sendo atraída a outras e vai formando macromoléculas. Essas moléculas maiores aqui, isso aqui não é sujeira, é uma ilustração para a gente entender que esse aglomerado de moléculas, uma vez que a água fica parada, você toma, mas não adentra as células.
representado aqui por essa parte verde e amarela, é uma boquinha da célula. Então, nós estamos tomando água, mas a água não está sendo devidamente absorvida pelo nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo continua sujo. Você já ouviu aquela expressão que a água é o principal alimento do nosso organismo? Já escutou? Então, se a gente parar e pensar nessa frase, ela fala alimento, mas a água é líquida. Então, o que essa frase provavelmente quer dizer são os minerais que tem na água. São esses minerais que alimentam o nosso organismo e é essencial para o funcionamento de todo o nosso organismo. Então, resumindo aqui, você que tem enxaqueca, tudo que você fez até hoje, receitas, remédios, talvez melhorou a sua alimentação, praticou atividade física, tudo isso somado contribuiu com 30% do seu corpo. A grande parte do seu corpo é água. E a água que poderia te ajudar, entre aspas, ela morreu. Ela não é absorvida pelo seu organismo, ele continua sujo e sem os alimentos, sem os minerais. Mas eu compro água mineral? Eu sei, mas é mineral na fonte. A água, para ela ficar rica em minerais, além dela estar em movimento, para ela ficar leve, né? Aí facilita a absorção. Tem a questão também que a água em movimento, ela está em contato com o leito do rio. Ela está em contato com as rochas. E isso contribui para que você tenha uma água leve e rica em minerais. Uma vez que ela está parada, infelizmente isso perdeu. Agora, olha a foto aqui do lado direito. Olha a quantidade de moléculas adentrando a célula. Por que disso? Então, a água tem diferença. Essa mesma água, esse mesmo hábito que nós temos de tomar água, só que olha como é muito mais eficiente. Como essas moléculas estão adentrando realmente e sendo absorvida pelo nosso organismo. Só que mais do que mostrar uma ilustração ou ficar explicando, nós, desse projeto de saúde, procuramos um dos melhores centros de controle de qualidade. Então, esse laboratório, ele mostra se tem qualidade ou se não tem. Ou seja, será que esse projeto realmente deixa a água extremamente leve, como você está vendo aqui? Então, nós fomos num dos principais centros de controle de qualidade no Brasil, que é o Instituto Falcon Bauer. Esse Instituto Falcon Bauer, ele tem uma sede na Alemanha, mas ele tem uma filial aqui no Brasil, né? Então, nós procuramos o que tinha de melhor. E olha só o que eles mostraram para nós. Dureza da água, 9,9. O que é isso? Uma água difícil de ser absorvida. Olha só o que acontece depois de 1 hora em contato com o nosso projeto de saúde. 1,5, ou seja, uma água 6 vezes mais leve. O mesmo hábito que nós temos de tomar água, só que agora 6 vezes mais eficiente. Então, nós acabamos de perceber aqui que a água tem diferença. Talvez você, que é o nosso convidado, igual eu também, há muito tempo atrás, eu achava que água era tudo igual. Então, eu tomava água na minha mãe, aí eu tomava água sei lá, no banco, que eu iria lá, né? Eu tomava água em qualquer lugar. Eu ia levar o carro para trocar o óleo, eu ficava com sede, ia lá, tomava água. Então, porque água é tudo igual. É isso que a gente tem como senso comum. Só que o conhecimento nos ajuda a entender isso. Água não é tudo igual. Isso você acabou de ver, existe diferença. Ela sai de 9,9 para 1,5. 6 vezes mais leve, muito mais eficiente. Ou seja, o hábito que você tem de tomar água agora vai limpar e vai desintoxicar o seu organismo. Esse é o primeiro fator primordial: limpeza e hidratação. E depois vem a alimentação. Então vamos ver o que a limpeza e a hidratação vai fazer primeiro no seu corpo. Depois a gente vai ver o que esses minerais que você vai ingerir
vão trazer de benefício para você. Aí nós não vamos ficar limitados somente na enxaqueca, nós vamos até comentar de outras questões. Mas primeiro, esses dois, hidratação e limpeza, o que traz para o meu organismo? O primeiro fator primordial para você resolver qualquer patologia não é cura, mas para você ter mais qualidade, é a imunidade. E o que a gente conhece que eleva a imunidade? Vitamina C, vitamina D, né? Ah, chupa laranja, compra vitamina C, acerola, tudo isso. E também a vitamina D, que muitas pessoas compram, né? Fica no sol, tudo isso é importante, eu não estou criticando. Só que quando a gente pesquisa ou tem o conhecimento, a gente começa a investir em onde realmente vai trazer o resultado que a gente quer, que é o aumento da imunidade. Então, olha só o que essa médica diz. A desidratação muda a fluidez do sangue. Eu fico com o sangue sujo, sem nutrientes, sem oxigênio. E aí vai fazer o quê? Vai atrapalhar a minha resposta imunológica. Eu vou ficar mais suscetível a problemas de saúde. Agora, o que ela explicou? Quando você mantém a hidratação do corpo adequada, olha só, permite o funcionamento da imunoglobulina, que é o anticorpo mais importante contra infecções. Então, qualquer que seja o problema que eu tenho, se eu tenho uma imunidade com bastante imunoglobulina, vai me ajudar bastante. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que não é muito conhecida, né? Mas a pessoa que, infelizmente, adquire este problema, ela fica tetraplégica, então ela não movimenta do pescoço para baixo. Fica difícil até de não babar, pra você ter uma noção. Então, o problema é muito sério. Ela fica tetraplégica. Só que ela não sofreu um trauma, não foi algo na coluna, entendeu? Agora, o que o médico faz? Os médicos ficam muito preocupados em aumentar a imunidade, e o que ajuda é a imunoglobulina. Então, nós temos pessoas que conseguiram não vencer totalmente a doença, mas pelo menos sair da cama, andar, ter uma vida um pouco normal, porque a imunidade começa a ficar, né, equilibrada, além de outros fatores que hoje não é o foco. Mas é para você perceber a importância da imunoglobulina, certo? Então, esse é o primeiro fator, aumento da sua imunidade. Isso quer dizer que o seu sangue está limpo, está oxigenado, em consequência, o seu organismo. E quais os outros benefícios que vêm uma vez que o nosso organismo está limpo? É a absorção de um mineral muito importante. Como que eu consigo tudo isso na água? Eu vou te mostrar daqui a pouco os dois dispositivos. Um que deixa a água extremamente leve e o outro que libera minerais na água. Ah, só voltando aqui à questão da síndrome de Guillain-Barré, ela não tem cura, né? A pessoa, como eu disse, mas ela pode ter uma vida melhor. E é isso que nós estamos procurando aqui, né? Que as pessoas tenham um organismo mais sadio, para que consigam enfrentar ainda mais, com mais força e disposição, este problema, a enxaqueca ou qualquer outro, como a síndrome que eu acabei de citar, tá? Mas ela não tem cura, infelizmente, e ela é muito agressiva. Mas vamos voltar aqui para a questão da enxaqueca. Qual é o mineral que é liberado nesse projeto? E não altera o gosto da água, isso é importante, só que a água fica 6 vezes mais leve. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele foi criado dentro de um projeto de saúde, tá? Daqui a pouco você vai entender o que é esse projeto. Mas ele tem esse dispositivo que ele foi criado para durar a vida toda. Você nunca troca. Olha o que é investir na saúde, diferente de ficar comprando remédio todo ano, todo mês, né? Ele não filtra a água, ele melhora a leveza da água. Então, ele gera um campo forte monopolar que agita as moléculas de água, fazendo com que a água fique 6 vezes mais leve, que foi aquilo que eu te mostrei lá no controle de qualidade. Então, está provado que esse aqui fica 6 vezes mais leve. E nós descobrimos esse outro dispositivo, né? E também incluímos no nosso projeto, porque ele vai liberando minerais da água.
Esse aqui você vai trocar de 3, no máximo em 5 anos. Aqui em casa a gente troca de 3 em 3 anos. E é só eu e minha esposa. Então, este aqui, ele vai liberando minerais. Quanto mais minerais na água, melhor. Agora, eu preciso que essa água fique extremamente leve. Então, ou seja, esse aqui é essencial, beleza? Os dois, na verdade, né? Um para deixar a água leve e outro minerais. Como o meu organismo está limpo, a minha imunidade, né, está bem elevada, aí neste momento eu consigo absorver, o meu organismo consegue absorver melhor os minerais. E esses minerais é o que faz com que ajuda, né, faz com que o organismo consiga controlar a enxaqueca. Como? Vamos entender daqui a pouco. Quer dizer, vamos entender agora, né? Mas lembra primeiro, seu organismo precisa ficar limpo e hidratado. Não é começar agora e amanhã você já está livre da enxaqueca, tá? Tanto é que nós acompanhamos as pessoas por 60 dias. 60 dias. E teve uma pessoa que eu acompanhei, a enxaqueca cedeu com 84 dias. Eu continuei acompanhando a pessoa. Porque não é tomar água, é tomar água do jeito correto, tá? Mas isso vai ser mais no final da palestra, eu vou explicar. Então vamos lá. Limpei, desintoxiquei e agora o meu organismo começa a absorver os minerais. Nesse dispositivo, libera dois minerais, o cálcio e o magnésio. No caso da enxaqueca, é justamente o magnésio que vai contribuir. Só que não é aquele cloreto de magnésio, ou o magnésio que você põe no sal. Todo copo com água passa a ser um tratamento de saúde. Olha só. Então, o magnésio ele exerce um papel na modulação do neurotransmissor serotonina. Olha só, hein? Então, ela atua na regulação do humor, principalmente do sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções cognitivas. A serotonina ela é extremamente importante. Quando eu tenho a baixa serotonina, causa mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade e depressão. Muitas pessoas querem ter, né, de forma artificial, através de remédios, uma melhora na questão da depressão, por exemplo, da ansiedade, remédio, remédio, remédio. Só que o magnésio, primeiro o organismo tem que ser limpo, isso tem que ficar gravado na sua mente, tá? E aí todo copo com água passa a ser o estímulo para você produzir serotonina, que é um neurotransmissor, ele precisa funcionar bem. E agora vem uma parte muito importante no caso da enxaqueca. Olha, participa em processos de vasodilatação. Ajuda a bloquear os receptores cerebrais chamados NMDA, que quando estão desequilíbrios, provocam a hiperestimulação e a hiperatividade cerebral. Vai dar enxaqueca. Então eu preciso bloquear esses receptores. E o magnésio ajuda nessa questão. Eu aumento a serotonina e diminuo, né, esses receptores, ajuda a bloquear esses receptores. Dessa forma, eu consigo ajudar na questão da enxaqueca. Olha só algumas pesquisas sobre esse assunto. Foram encontrados níveis cronicamente mais baixos de magnésio em boa parte dos portadores de enxaqueca, em comparação com os indivíduos que não sofrem. Tem um estudo que mostra que tem pessoas que realmente perdem mais magnésio do que outras. Mas nós vivemos num país que ele é pobre em magnésio, né? Aqui não tem vulcão, né? Nas áreas que tem vulcões, a água tem mais magnésio. Tanto é que o produtor rural aqui no Brasil, ele precisa, dependendo da cultura que ele faz, mais do que outras, né? Mas ele precisa de magnésio no solo. Ele precisa, porque isso é essencial. Só que como o nosso país é pobre em magnésio, por isso que nós desenvolvemos esse dispositivo. Ele tem aqui pedras que liberam de forma natural, tá? Então não tem contraindicação. Crianças, mulheres grávidas, quem fez cirurgia, quem vai fazer cirurgia e não quer fazer, enfim, todos podem utilizar. Quem tem problema cardíaco, quem usa marca-passo, não há problema, não tem contraindicação, tá?
Mas esses estudos, eles vêm sugerindo que este mineral reduz a frequência de enxaqueca. E aquilo que eu falei, quando vem, ela não vem tão forte. Porque tem pessoas que têm enxaqueca que usam remédios pesados, fortes, e isso vai impactar lá nos seus rins, nos seus fígados, e outra coisa, né? No fígado, nos rins e por aí vai. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos administrar no nosso organismo esse mineral. Nada melhor do que a água, que é uma rotina que nós temos, um hábito natural, tá? Então, olha só, em 2012, né, foi publicado um artigo intitulado Por que todos, não é um ou outro, porque todos os pacientes com enxaqueca devem ou deveriam ser tratados com magnésio. Aí o estudo é longo, eu fui lá, peguei a conclusão onde que diz que todos os portadores de enxaqueca deveriam tomar diariamente, constantemente, suplemento de magnésio via oral. Agora, onde eu encontro o magnésio? Então é interessante como a gente percebe, a partir de estudos, aqui é claro que eu fiz um resumo, né, para nós não ficarmos muito tempo falando sobre esse assunto. Mas o magnésio, segundo o doutor Arnoldo Veloso, foi o cara que mais estudou magnésio no mundo, pra você ter uma noção. Ele tem um livro que mostra os estudos, né, de 30 anos de estudo. E ele diz que a melhor forma de você absorver o magnésio é na água. E o que, que eu estou lhe propondo? Que você tome água, que é um hábito que você tem, ou seja, não vai alterar a sua rotina. Só que agora uma água 6 vezes mais leve e dentro dessa água vai ter o principal mineral para ajudar você no controle da sua enxaqueca. Talvez você esteja pensando, mas eu já fiz tantas coisas, já fui nos médicos mais renomados, né? E não consigo. Então, deixa eu te contar uma experiência. Aqui, muito próximo onde eu moro, tem um pessoal muito, muito bem financeiramente. É assim, mas é muito bem mesmo. Para você ter uma noção, a cada 90 dias, ela ia aos Estados Unidos fazer o tratamento para enxaqueca. Ela, o pai e a filha. Elas são irmãs gêmeas. Uma tem um problema muito sério de enxaqueca, a outra nem tanto. Mas o pai, essa e a filha, então são três. A cada 90 dias, eles iam aos Estados Unidos fazer um tratamento para enxaqueca. Aí chega eu, através de uma pessoa que me apresentou para isso, falou, conheço um projeto, assim como eu estou fazendo aqui com você, só que na casa deles, né? Não tinha essa parte de Zoom ainda, né? Foi bem antes inclusive, da Covid-19. Quando eu fiz essa apresentação, ela me falou isso, falou assim, mas espera aí, eu vou lá nos Estados Unidos tratar a minha enxaqueca. Ou seja, um gasto muito grande. E aí você está me dizendo que eu posso fazer na minha casa tomando água. E ela não acreditou. E eu falei para ela o que eu vou falar para você que está aqui. É normal você não acreditar. Porque água você sempre tomou. Mas aí eu pedi para ela, eu falei, vamos fazer o seguinte? Se em 90 dias você não sentir nenhuma questão, você pode vir aqui, me ligar, eu venho aqui, tranquilo, não tem problema, eu não vou fugir. E essas pessoas melhoraram a ponto de nunca mais ir aos Estados Unidos tratar da enxaqueca. E hoje são pessoas próximas. Mas o que que eu fiz para ela? Eu dei conhecimento. Falei, ó, você pode fazer na sua casa o tratamento. Porque tudo que você fez até hoje limitou a 30% do seu corpo. Então, você que é o nosso convidado, eu sei que você já passou por vários médicos, profissionais excelentes, mas só que todos eles, somado, mais o seu esforço, cuidou só de 30% do seu corpo. E nós precisamos cuidar dos outros 70%. E é a água que faz isso. Só que como eu tenho uma água agora leve, ela realmente é absorvida. Lembra lá no início que eu te falei que a água é o principal alimento? Você fica muito tempo sem comer, comer, mas você não fica o mesmo tempo sem tomar água. O nosso organismo é um aquário. Então eu preciso cuidar.
e eu fico remediando o problema. Tanto é que muitas pessoas têm um gasto elevado com a farmácia e poderiam investir na saúde. Então, esse projeto, né, eu vou explicar agora para você por que é um projeto, traz saúde para você. Primeiro, nós vamos fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Olha só, em uma ficha para entender não só a enxaqueca, mas entender como está a saúde, não só a sua também, da sua família, das pessoas que moram na sua casa. Até seu cachorrinho, viu? Se tiver algum problema, você relata. Talvez você tenha um passarinho que não nasce pena. Tudo isso caso que já aconteceu e eu ajudei, tá? Talvez você tenha um gatinho que solta muito pelo, ou que tem uma ferida que não cicatriza. Enfim, relata qual o problema que você tem. Tanto o seu e dos animaizinhos que também acaba fazendo parte da família. Depois que é feita essa ficha de pesquisa de saúde, caso você queira adquirir esses dois dispositivos, quando eles chegarem na sua casa, você vai colocar na sua água filtrada, no seu filtro. Tira uma foto onde você vai colocar e manda para a pessoa que te convidou. Então, essa pessoa que te convidou, ela é essencial para ajudar você na busca da saúde, porque ela vai fazer a ficha e vai explicar para você como utilizar o projeto. Tomar água do jeito correto e certo. Além disso, vai te acompanhar por 60 dias. 60 dias de acompanhamento. Alguma vez, algum profissional que você foi, alguma farmácia que você comprou, ficou te ligando pelo menos uma vez por semana? E aí, melhorou da enxaqueca? Não. Se ligou, raríssimo. Nós, através da pessoa que te acompanhou, te convidou, vamos te acompanhar por 60 dias. Por que disso? Porque nós queremos que as pessoas tenham saúde. Isso aqui não você vê, eu não falei de site para você comprar, não falei liga no 0800, não, nada disso. É muito sério o nosso projeto. E provavelmente a pessoa que te convidou, ela já resolveu uma patologia, tenho certeza, uma ou várias. Por isso que ela te convidou, ela viu a seriedade do projeto, que realmente funciona porque vai lá na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Limpar, desintoxicar e liberar os minerais para fazer aqueles benefícios. Então, nós vamos na raiz, não ficamos remediando. E eu vou trazer para você aqui, para a gente ir para a parte final da palestra, uma outra informação. Conhece muitas pessoas que têm asma e sinusite? Então, o hidróxido de magnésio, que é a forma como fica no nosso organismo, ajuda na dilatação dos brônquios, a controlar a inflamação e reduz a gravidade da asma e sinusite. Então, quando a gente passa a pesquisar, a entender como nós podemos investir na saúde, a gente fica livre de problemas de saúde. Sabe aquela bombinha? Daqui a pouco você não vai estar usando mais. Sabe essa dor de sinusite que entope? Você vai ficar livre dela. Vai ter a limpeza e você fica livre. E nós não é somente esses dois problemas ou esses três problemas. Nós temos várias formas de ajudar você. Lembra que eu falei da imunidade? Não esqueça, é essencial para você controlar os outros problemas. E esse nosso projeto, ele foi pesquisado pela Unesp, né, a Universidade do Estado de São Paulo pesquisou, o Instituto Falcon Bauer, e até nos Estados Unidos nós temos a comprovação que a água fica 6 vezes mais leve, ou seja, que gera esse campo forte monopolar, e nós temos vários resultados a partir do uso desse projeto. Então, nós podemos ajudar pessoas das mais variadas patologias. Por quê? Porque nós estamos indo na raiz do problema. Lembra que eu falei da depressão, crise de ansiedade? Olha só a conclusão do nosso estudo científico. Vai primeiro aumentar o teor de oxigênio dissolvido na água. A gente não sabe, né? Mas é a água, não é a água em si, né? Mas os minerais aumentam a sua energia e disposição. Tá vendo onde está escrito aqui, ó? Reduz a hipóxia. Hipóxia é o termo científico para baixa oxigenação, né? Então, se eu tenho baixa oxigenação sanguínea, eu tenho hipóxia, eu estou entrando no estado de hipóxia, né? E é muito sério.
Então, se eu reduzo a hipóxia, é porque eu aumento o teor de oxigênio. É mais oxigênio chegando aqui, ó. Em média, 80% do seu cérebro é água. Se eu tenho um sangue na viscosidade correta, sem a sujeira, né, do colesterol, triglicérides, um organismo com a imunidade alta, eu facilito com que os meus neurotransmissores passam a receber os estímulos certos. Eu oxigeno o meu cérebro. E aí eu nunca mais vou ter tonturas, labirintite, por exemplo. E olha só, pressão arterial controlada. E onde vai ajudar também? Na depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, a somatória disso tudo faz com que o seu organismo fique limpo e sadio. E o intestino, que está lá no final do processo? Da mesma forma. Então, talvez você tenha intestino preso, e isso vai trazer vários problemas para você. Com esse projeto, o intestino passa a funcionar todos os dias, porque primeiro a água fica leve, o tecido, o bolo fecal, ele vai ficar pastoso, então é melhor para ele movimentar. E esses movimentos peristálticos que acontecem, ele vai funcionar melhor porque o magnésio estimula. Olha, então é uma somatória, eu mastigo bem, melhoro a minha alimentação, vai chegar no intestino, o bolo fecal vai ficar pastoso e os movimentos vão acontecer. Além de tudo que já comentamos. Ou seja, investir na saúde. É isso que nós queremos. Não tem cura, eu sei. E talvez você já passou por várias receitas, né? De profissionais e até de amigos. Mas você não investiu em 70% do seu corpo. E é isso que eu estou lhe pedindo. Não vai alterar sua rotina, não tem contraindicação. Um produto dura a vida toda, o outro você troca de 3 a 5 anos. Você vai ser acompanhado por 60 dias, porque aqui nós queremos que você tenha saúde. Você merece e a sua família merece também ter saúde e qualidade de vida. De que forma? Tomando água, sem alterar em nada a sua rotina, sem nenhuma contraindicação. É essa a palestra que eu preparei para você, convidado. É possível, acredite, ficar livre da enxaqueca. A partir de agora, eu vou tirar algumas dúvidas. Nós não temos muito tempo, mas se porventura algum convidado que ainda, ó, vamos alinhar aqui, né? Se você já faz o uso do projeto, você vai procurar a pessoa que te convidou. Se você já faz uso. Se você é o nosso convidado hoje, ficamos muito felizes que você tenha aceitado o convite e queira talvez fazer alguma pergunta, algo que não ficou muito certo, alguma curiosidade, então a oportunidade é dada a você que ainda não usa, que está aqui pela primeira, pela segunda vez, que está namorando o projeto, talvez um pouco em dúvida. Se porventura você não quiser colocar aqui a sua dúvida, o seu comentário, procure a pessoa que te convidou, mande um áudio para ela, mas não fique com dúvidas. As dúvidas nos paralisam. E aí você orou tanto a Deus, pediu tanto uma solução, e aí você fica na dúvida, será? E deixa passar. Acredite, viu? É possível. Pensa na pessoa que te convidou. Talvez você conheça a pessoa há muito tempo e ela quer o seu bem. Vamos sanar uma dúvida, né? Tem uma pessoa que ligou, que levantou a mãozinha, ela não tem nome, mas está escrito aqui. Eu vou mandar uma mensagem para você ativar o seu microfone. Ó, vai chegar aí. Ativa teu microfone. Vou tentar de novo. Pronto, te mandei a mensagem. Vê se você consegue ativar. Não está conseguindo, né? Então vamos falar aqui com a Ana Cláudia. Ativa o seu microfone, Ana Cláudia. Consegue ativar aí, Ana Cláudia, o microfone? Então eu vou passar aqui para a Shirlene. Ativa seu microfone, Shirlene. Pronto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Em que posso ajudá-la? Boa noite. Boa noite. Então, eu sofro de enxaqueca, né?
Já fiz alguns tratamentos, inclusive de alimentação, como o senhor expressou aí na palestra, e mudei minha rotina de alimentação, como já falaram, que inclusive glúten, leite, queijo influenciavam. Eu senti uma certa melhora em relação à alimentação. E em questão da água, né? Eles não chegaram a mencionar nesse tratamento, que foi nutrólogo, não chegou a mencionar sobre a questão da qualidade da água, tanto que eu acho muito interessante. Eles falaram na questão de beber água. Se tomava 2 litros, agora passa a tomar 3, mais ou menos assim. Mas a minha dúvida é poço. O senhor falou muito em relação à água, lógico, da torneira. Mas o que o senhor pode me falar sobre poços artesanais, né? Vamos lá, vamos conversar, é uma ótima pergunta. Inclusive, é interessante essa questão, né, sobre alimentação. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só falar sobre essa questão de alimentação. Muitas pessoas, Charlene, Shirlene. Shirlene mesmo, né? Então, Shirlene, é assim, muitas vezes a gente faz assim, ó, fica livre desse alimento, fica livre desse alimento. Aí quando a gente vai ver, a gente não está comendo mais nada, porque é tanta coisa que tem o que eles falam, né? E ninguém te explica o que eu vou te explicar agora, que não é nem a questão da palestra, mas você precisa saber, todos nós precisamos. Qualquer alergia, Shirlene, qualquer que você falar, qualquer do glúten, do trigo, do pelo do gato, da rinite, é, da lactose, qualquer que seja a alergia. Nós temos o nosso corpo em torno de 350 enzimas relacionadas com alergia. Se uma dessas enzimas não funcionam bem, eu tenho alergia. Se elas todas funcionarem bem, eu não tenho alergia, ou essa alergia é amenizada. Não vai ter aquele distúrbio ou desencadear um problema. Então, 350 enzimas. Nós temos milhares, mas relacionadas a alergias é mais ou menos essa quantidade. O que faz a enzima funcionar bem? O magnésio. O magnésio é o combustível, a gasolina para que as enzimas funcionem bem. Só que se eu não limpar o meu organismo, eu não consigo ter esse resultado. Por que que todas as pessoas que fazem uso desse projeto não têm mais alergia? Porque primeiro limpou, desintoxicou e depois começou a ter o estímulo para funcionar as enzimas todas bem. Então isso já vai te ajudar na questão da enxaqueca. Beleza? Então, daqui uns 2 meses, caso você queira fazer o uso, você vai fazer um teste. Um alimento que você come e desencadeia enxaqueca, você vai comer um pouquinho, não vai nadar de braçada. E vai aos poucos, para você criando a confiança no que eu estou te dizendo. Mas tem que fazer do jeito certo. Beleza? Então, você vai voltar a ter uma alimentação um pouco mais normal, vamos dizer assim, né? Sobre a questão que você comentou. A água de poço artesiano é ótima. Agora, é aí que vem o X da questão. Será que eu tenho um laudo que mostra que essa água não tem coliformes fecais, por exemplo? Ah, eu não tenho laudo. Mas é uma água boa, é lá a 100 metros, não sei o quê. Muita gente fala assim, acha que isso é um laudo. Muito bom, água mais profunda, beleza. Mas não custa nada fazer um laudo. Não tem o laudo, então o que que eu vou te orientar? Não tem problema ser do poço artesiano, mas filtra essa água. Talvez um investimento num simples filtro de barro vai tirar da sua consciência, da água também, qualquer problema que porventura talvez essa água tenha. Combinado? Então, mesmo sendo água de poço, ela vai perdendo as propriedades, porque ela não está lá em contato com as rochas, ela vem por cano e fica parado lá, não é armazenado, então ela perde as propriedades. Você vai filtrar ela primeiro e depois você vai colocar na água filtrada esses dois dispositivos, mas pode ser tomado desde que tenha essa, no meu ver, essa observação. Uhum. Tem o laudo, eu tenho o laudo, tá beleza, é uma água boa, ótimo. Mas e o cano por onde essa água passa, que talvez já está ali há 5, 6, 7 anos? Então, talvez seria interessante ter esse filtro de toda forma. Eu faria assim, eu estou dizendo eu. E eu estou te dando o conhecimento para você assimilar o que você vai fazer de melhor para você e sua família. Tá bom? Muito obrigada, essa é a dúvida mesmo. Ficou ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença, pela pergunta, muito bom.
Vamos tentar a Ana Cláudia aqui de novo. Ativa teu microfone, Ana Cláudia. Pronto. Seja bem-vinda, em que posso Probleminha. ajudá-la? Oi, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu tive a oportunidade de saber um pouco mais sobre o filtro, né, com uma amiga, aí experimentei a água, né? A minha pergunta vai fugir um pouquinho da enxaqueca, né? Que eu achei muito interessante os benefícios que ela traz, né? Mas eu gostaria de saber com respeito à situação que meu marido está passando, né? Ele tem cirrose, né? E eu gostaria de saber a água, né? Quais os benefícios que ela vai trazer, assim, para a situação dele, né? E a cirrose dele vem de quê? Então, a doutora estava explicando que não é por conta da bebida, não sei se é por onde ele morava, né? Tomar muito banho de rio, né? Ela questionou esse assunto, né? Eu não sei explicar muito bem, mas que não seria a bebida em si, que ele bebeu só depois dos 22 e não era uma bebida, né, intensa, nada disso, era só bem social. E hoje ele já está com 58, né? E por conta disso eu gostaria de saber, né, se tem os benefícios, né? Eu sei que Tem tem, né? benefícios. Só não sei. Qualquer problema, Ana, vai ajudar ele. Qualquer problema, esse projeto vai ajudar. No caso da, desse órgão dele que está sendo afetado, ele é primordial para o nosso organismo, né? Então, mas ele regenera muito rápido. Se ele começar a fazer o uso desse projeto de saúde, vai trazer principalmente a limpeza que ele precisa. E é o principal que ele precisa é essa questão. Tem muito tempo que ele foi diagnosticado? Olha, a gente descobriu tem uns 2 anos, ele até fez um procedimento, né? Uma ligadura elástica, né, do esôfago por conta da cirrose. Mas ele fez o exame agora e está tudo muito bem controlado, né? Segundo a doutora, os exames que ele fez. Então, descobri aí mais ou menos uns 2, 3 anos, assim. Entendi. Então, não tem assim tanto tempo, mas é um tempo também preocupante, né? De lá para cá não teve uma melhora significativa? A cor dele Não, sim, mudou, sim. alguma coisa assim? Não, nada disso. Depois do tratamento, ficou até bem, né? A gente fez um exame agora, e a doutora informou para a gente que está tudo controlado, né? Não tem nada de avanço. Então, Não mudou esse cor, órgão, nada. eu acredito que não é só a questão da cirrose, é prevenir outros problemas, né? Então, eu acredito muito, Ana, na recuperação, porque esse órgão ele é muito bem feito, como tudo no nosso corpo, né? Mas quando a gente começa a limpar, desintoxicar, hidratar, aumentar a imunidade, cortar infecções, então problemas não proliferam, muito pelo contrário, passam a regredir. E eu acho que é o que vai acontecer. Talvez se ele começar a fazer uso agora, o próximo exame dele está marcado para quando, mais ou menos, você sabe? Não, ela não remarcou, não. Ela só pediu um exame, uma ultrassonografia, só para poder estar, né, reafirmando aí a estação do problema parado, mas só vou levar o exame para ela poder ver. Mas ele não está assim, nenhum problema aparente, nada disso não, entendeu? Está tudo bem controlado, as dores não tem mais, entendeu? Os sintomas que tinham antes, só preciso estar observando, né? Porque eu estou querendo, assim, que você comece a fazer o uso e se tiver aí uns 3 meses de um exame, né? Se der tempo de esperar 3 meses, 90 dias, para ele repetir o exame. Mas ele vai perceber, por exemplo, o aumento da disposição. Isso vai ajudar ele muito, sabe? O nosso Uhum. organismo tem uma produção chama ATP. Essa produção da ATP, quando ela acontece, a gente tem mais energia à disposição. E talvez quem tem cirrose fica um pouco mais. As coisas ficam mais difíceis, né, para quem tem cirrose. E essa ATP vai dar para ele disposição. Então, isso já vai dar uma qualidade de vida para ele. Só que vai dar essa limpeza e essa regeneração que esse órgão precisa. E aí, depois de 90 dias, além do que ele está sentindo, né, que eu tenho certeza que ele vai sentir mais disposto, ele também vai poder comprovar através dos exames, né? A pressão dele tá legal, diabetes ele Tá, tem. tá Ele toma ótimo, tá remédio ótimo. para pressão? Ele tomava dois remédios, agora está tomando um só, mas a pressão dele está tranquila, fica 12, assim, não Mas com tem uso de relato não. remédio. Isso, Tá, então ele com vai uso de fazer uso remédio. desse projeto.
dentro de 30 dias, 45 dias, já é bom ir dar uma olhada na pressão, que pode estar normalizando, e você toma remédio, baixa mais ainda. Tá? Então, ele vai ficando livre do remédio, já vai facilitar a vida lá do fígado dele. E assim por Menos diante. sobrecarga, né? E assim por diante. Tá bom, Ana? Sim. Espero Tá ter bom. ajudado. Muito Um forte abraço para você, viu? Muito obrigada, ajudou sim. E ao seu esposo também. Legal. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tá vendo? Tem que dar valor às esposas, né? Tá aqui há 1 hora praticamente escutando para esperar para fazer a pergunta, porque gosta do marido. Então, você, marido, se estiver ouvindo, dá muito valor à Ana, viu? Vamos aqui falar com o Galaxy J6. Mandei uma mensagem ao Galaxy. Aí eu vou atender a Bernadette e a família Matheus e a Ana Rita. Aí a gente finaliza, senão não vai dar tempo. Então, vamos falar com a Bernadette. Bernadette, vai chegar uma mensagem aí? Ativa teu microfone, por favor. Eu vou mandar uma mensagem, tá? Espera aí que eu vou clicar aqui, peraí. Aí, ativa aí. Consegue ativar, Bernadette? Clica na tela, aí do lado esquerdo vai aparecer o microfone. Você clica no microfone para liberar. Conseguiu? Vou mandar de novo, tá, Bernadette? Espera aí, não clica não, vou mandar de novo. Aí agora, vai. 1, 2 e... Então vamos tentar com a família Matheus aqui. Família Matheus, ativa teu microfone, por favor. Eu mandei uma mensagenzinha aí. Pronto, já estou te ouvindo. Seja bem-vindo, família Matheus. Boa noite, eu sou a Fátima. Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Mas eu gosto desse nome Matheus, viu? Matheus é o sobrenome do meu marido. Legal. O que posso Então, ajudar? o meu marido, ele está com todos os sintomas de fibromialgia. E ele também tem problema de alergia, asma, né? E rinite. Quanto à No alergia caso, e a asma, eu sou rinite... diabética. Quanto à questão da alergia, asma, isso eu já expliquei lá, a questão da aliviação dos brônquios, né? Vamos falar da fibromialgia, Fátima. É uma doença autoimune, não tem cura, mas tem controle. O organismo, quando ele está limpo, né, e recebe esse estímulo dos minerais, ele começa a fazer um relaxamento muscular. Então, a fibromialgia passa a ser controlada. Inclusive, a pessoa que te convidou pode até te mandar. Nós temos vários depoimentos e até uma palestra mais profunda explicando sobre a fibromialgia, tá bom? Mas é isso. Basicamente é o que eu te falei. Outra coisa, diabetes. A sua diabetes foi adquirida ao longo da sua vida ou você nasceu com ela? Eu fui adquirida ao torno da minha vida. Porém, meus pais, meus tios, né, tanto mãe como pai, todos têm diabetes. Isso. Então, assim, aí a gente cai naquela que eu falei lá no início da palestra. Ah, é assim, toda a minha família tem, então eu vou ter que ter. Não. A diabetes também não tem cura. É muito prima da fibromialgia, mas tem controle, né? Então, quando a gente começa a estimular o nosso organismo, o sangue, como eu disse, né, ele vai criando a limpeza necessária e o estímulo. Então, assim, quem tem diabetes tipo 2, dentro de uns 45 dias, é muito próximo ali da pressão alta, já começa a normalizar, tá? E vai fazer com que você... Agora, claro que é uma somatória de fatores, né, Fátima? Não adianta você começar a controlar a diabetes e começar a frequentar mais a padaria. Então, é uma somatória. Você está em tratamento, vamos dizer assim, né? Não vai ter cura, mas ela pode controlar a ponto do médico, que é o cara, né, responsável para tirar os nossos remédios ou incluir remédio na sua diária, é ele que vai tirar a sua medicação. Mas com 45 dias já seria bom você começar a visitar o seu médico sobre essa questão da alergia. Oh, desculpa, da diabetes. Ouviu, Fátima? Ouvi sim, muito obrigada. Tá, Fátima, mas ó, pede para a pessoa que te convidou te enviar depoimentos para você ter mais, porque assim, muitas vezes a gente escuta que é crônico, é genético, mas você não precisa ter
né, esse problema, porque a pressão alta, pessoal, olha só, hein, a pressão alta e a diabetes normalmente afeta os mesmos órgãos. Então, sobrecarrega muito o organismo. Aí vem a metformina, que faz mais mal do que bem, mas é algo necessário para não desequilibrar tanto. Tá? Então, você usando vai normalizando, e esses depoimentos vão te dar mais certeza para você investir na sua saúde, Fátima, porque não é agora, é quando você tiver um pouquinho mais para frente que começa a insuficiência renal, pressão ocular, a diabetes é muito séria, muito séria. Então, comece agora a investir na saúde e controlar de forma natural. Um forte abraço, viu, Fátima? Muito obrigado pela pergunta. Vamos tentar aqui o Galaxy J6. Oh, eu não vou conseguir responder mais se o Galaxy aqui. Então tá. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Eu vi que tem algumas mãozinhas levantadas, só que o nosso tempo já esgotou. Mande a sua dúvida para a pessoa que te convidou. Não fique com dúvidas. É possível a gente ter mais saúde e qualidade de vida. Acredite nisso. Invista em 70% do seu organismo, tanto seu como da sua família. Tá bom? Combinado? Um forte abraço a você, muito obrigado. No feriadão, no final da semana, você tirar aqui para me ouvir, fiquei muito feliz. Espero que tenha um bom final de semana, excelente, na verdade, final de semana, e que você invista na sua saúde. Você merece e a sua família também merece. Um forte abraço a todos, obrigado, viu, pessoal? De coração. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Opa, eu não posso finalizar não sem responder a galera do YouTube, senão o pessoal fica bravo comigo. Ó, teve um aqui que falou que não sente mais dor, a Maria Cleide. Não sente mais dor de cabeça depois de usar esse projeto. Que legal. Deixa eu ver aqui. Perdão, pessoal do YouTube. Ó, tem gente lá do Manaus, Amazonas, que legal. Deixa eu ver aqui. Moro em Sorocaba. Sofro muito com dores de cabeça, Marisol. Então, vocês ficam... se quiser continuar com a dor de cabeça, Marisol, a gente respeita. Mas se quiser ficar livre, está aí, viu? A solução, como eu falei desde o início aqui. Deixa eu ver se tem aqui outra questão. Olha a Risonete. Graças ao projeto de saúde, não sei mais o que é dor de cabeça nem enxaqueca. Risonete Pereira. Que legal, muito obrigado, viu? A sinusite, a bronquite, a rinite da Adriana melhorou. Olha, 2 feedbacks muito positivos, né? Que legal. Ajuda no equilíbrio também, viu? Além das tonturas, você não vai ter mais esse desequilíbrio, né? Que é uma questão que o cérebro falou, pô, eu tô parado, mas a vista parece que tá andando. Então você vai normalizar isso, vai ter um equilíbrio sim, viu? Que legal. Resolvi meu problema de prisão de ventre. Sofri há 37 anos, a Delvita falou. Um abraço, Delvita, que bom, hoje tem qualidade de vida. É isso aí, Kelly. Olha, a Kelly falou que tem muitas pessoas na família dela que já usa, né? Amigos. Kelly, o maior gasto que a gente tem é na doença, tá? Então, valoriza a saúde que você tem. Um final de semana que você deixa de comer uma pizza, você consegue adquirir o seu projeto, viu? Não é acessível para todos, senão eu não estaria aqui. Vê, passa aí, vê se tem algum milionário. São todas pessoas como eu, como você, mas a gente focou na saúde, abriu mão de algumas coisas e focou na saúde. Se está apertado financeiramente, aí que a gente não pode adoecer. Imagina? A Valda da mesma forma, viu, Valda? O que a gente pode investir é na saúde. Talvez a gente fique ajudando tanto filho e neto e não sei o que e não cuida da gente. Todos aqui priorizaram a saúde, como eu disse, abrir mão de alguma coisa, tá? Crise hepática, nós já falamos já. Pode ser, não sei, não entendi muito bem a pergunta, mas pode fazer a água, pode usar para qualquer para fazer suco. É uma água normal, pessoal. Pode usar ela para tudo. O que não pode é ficar tomando uma água morta. A partir de hoje, tomamos água viva, né? Uma água que vai limpar, desintoxicar e hidratar o seu organismo. Respondi de lá também. Agora sim, viu? Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, Maria José, Carlene, que eu estou enxergando, dando tchauzinho, que legal. Denise, um abraço para todos vocês. Valeu, viu, pessoal? Obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau.